Ausência da realização de audiência de custódia. O juiz de ofício decretou a prisão preventiva, após homologar o APF. Primeiro ponto errado aí. Primeira coisa que já tem que olhar aí de cara. Juiz não pode decretar a prisão de ofício. Tem um HC do STF, tá? Uma decisão recente do STF, ou a do Celso de Mello ou do Marco Aurélio. Quem souber já coloca aí. Recentíssima. Eu vou falar um número para vocês. Vou pegar o número aqui agora para falar para vocês. Que decidiu o Celso de Mello. Então, beleza. A decisão do Celso de Mello, super recente, que decidiu que não pode ter prisão de ofício, tá? O professor Thiago Bunin já bate nisso há muito tempo. Todo o curso do pacote anticrime foi feito com o Thiago falando sobre isso, sobre o sistema acusatório. Não pode ter essa prisão de ofício. HC número 186421. Anota aí, HC 186421. Obrigado, pessoal, que colocou, tá? O que esse HC fala? Primeiro ponto que ele fala interessante, que juiz não pode decretar a prisão de ofício. E aí você pode entender para qualquer coisa do mundo, qualquer prisão de ofício que for decretada, sem pedido ministerial ou representação do delegado para prisão preventiva ou prisão temporária, não pode ter, o juiz não pode decretar de ofício, nada, não interessa, tá? Nós tivemos um caso recente aqui da violência doméstica, desse HC, de decretação, e esse HC seria lindo, tá? Tem vaga na comunidade? Tem. Eu vou encerrar as inscrições. Até amanhã à noite você pode entrar, depois eu encerro. Professor, o STJ tem posicionamento contrário no HC tal e RHC tal. Tá, eu sei, mas aí você vai pegar o que for favorável para você, a decisão do STF, né? Porque afinal você vai levar o teu processo até lá. Então o primeiro ponto é esse. O juiz não pode decretar de ofício. O professor Thiago Bunin falou isso no curso do pacote anticrime. Quem é aluno do pacote anticrime viu o professor Thiago Bunin falando sobre isso. Segundo ponto interessantíssimo. Nessa decisão, isso aí vai dar uma polêmica que vocês não imaginam. Ele decidiu, e quem está aqui há mais tempo sabe que todas as vezes que eu mostrei para vocês e falei sobre a audiência de custódia agora na pandemia, eu falei que tinha a pirâmide de Kelsen. E que na pirâmide de Kelsen, o Pacto de São José da Costa Rica entra como norma supralegal. E como norma supralegal, ele não poderia ser desrespeitado por uma recomendação do CNJ. Por mais que a gente não possa chegar próximo das pessoas hoje em dia, por conta do coronavírus e tudo mais, era para ter continuado fazendo audiência de custódia. Não era para audiência de custódia parar de jeito nenhum. Ou você solta o réu, ou você faz audiência de custódia, tá? Porque é uma garantia dele passar pela audiência de custódia. Recentemente, o CNJ soltou uma resolução, eu fiquei de gravar, não deu tempo ainda, mas eu vou gravar, falando sobre audiências virtuais, onde ele determina que não pode ter audiência de custódia virtual. Não pode ter audiência de custódia virtual, tá? Isso é uma decisão do CNJ. Nessa decisão do Marco Aurélio, nesse HC 186421, foi entendido que, olha que loucura, mesmo o Covid, mesmo a pandemia, não é motivo para não fazer audiência de custódia. A audiência de custódia deveria ser feita mesmo com a pandemia, não era para parar a audiência de custódia. É como se fosse um serviço essencial. É como se o médico falasse, eu não vou mais atender um paciente porque tem o Covid. E isso não pode acontecer, tá? É basicamente essa a ideia. Ele está corretíssimo na decisão dele. Tecnicamente falando, essa é a decisão mais acertada, né? Que nem a gente bateu em cima aqui da tecla de que era uma norma que feria o Pacto de São José da Costa Rica e poderia se fazer pedidos nesse sentido. Eu, Rodrigo, não fiz pedidos nesse sentido. Eu atuei nos flagrantes que foram homologados, tá? Que é mais ou menos o caso que ela está falando aqui. O processo começa lá no inquérito policial, na prisão em flagrante, vai para o juiz abre vista para o MP, abre vista para a defesa, isso tudo precisa ser feito. Isso está na recomendação, anota aí, são várias coisas na sequência, hein? Recomendação 68, anota aí. Recomendação 68 fala que tem que ser aberto vista para a defesa, que o advogado tem que conversar antes com o réu, tá? Dá-se um jeito para fazer isso. Então precisa ter essa... Se for fazer análise do auto de prisão em flagrante, precisa seguir tudo que está na recomendação 62. Isso fala na recomendação 68. São recomendações diferentes e são duas recomendações. Elas não são vinculativas. Assim como essa recomendação não tem força para vincular o juiz, ela não tem força para derrubar o Pacto de São José da Costa Rica, tá? E nem mesmo o Código de Processo Penal, que prevê a audiência de custódia. Audiência de custódia, o artigo que está suspenso pelo STF, é o artigo que fala das 24 horas, não é o artigo que fala da audiência de custódia,
Então a audiência de custódia, além do pacto, que seria maior do que o Código de Processo Penal, também está no nosso Código de Processo Penal. Então a recomendação não poderia ter derrubado essa legislação. Precisaria ter feito uma lei para que não se fizesse audiência de custódia, tá? Então, por isso, entendeu o ministro Celso de Mello, neste HC que a gente falou o número 186421, que mesmo a audiência de custódia não poderia ser feito por análise do auto de prisão em flagrante. Isso abre um precedente para que chova pedidos de liberdade porque não houve audiência de custódia, tá? Se não houve audiência de custódia e o flagrante foi homologado por uma decisão do juiz, essa decisão dele é nula, porque foi feita com um procedimento errado, ou há uma nulidade. Ela é considerada inválida, não tem como eu considerar aquela decisão, porque ela precisaria ter sido feita numa audiência de custódia que não foi. Isso gera um prejuízo evidente para o réu, e aí a gente pode entrar com processo, com um HC pedindo a liberdade. Isso vai ser definido assim fácil? Não, isso não vai ser definido fácil. A gente vai precisar brigar, vai precisar ir até o STF para conseguir esse pedido. A não ser que a Defensoria Pública até poderia tomar frente nisso, ou a OAB, de entrar com um pedido de extensão desse efeito, dessa decisão, para todos os processos do Brasil, tá? E aí ia virar uma pandemia maior do que a pandemia que a gente está vivendo. Ia soltar todo mundo para um lado e para o outro aí, porque que não foi feita audiência de custódia. Ia ser interessante ver algo assim, tá? Porque a gente ia dar uma travada na máquina de moer pobre, como diz meu amigo Fabiano.